Sem dúvida, André. Essa produtividade, ela confirma essa super safra. E eu queria trazer para vocês no próximo slide aqui, para a gente conversar o que consolida essa super safra, o que nos mostra, né? E a gente fica muito seguro para mostrar os resultados. Primeiramente, porque a gente teve uma chuva muito regular na maior parte das regiões. Em muitos casos, uma das melhores chuvas, um dos melhores anos de chuva nas regiões. Mês de abril foi um mês que choveu muito bem. Maio, que costuma cortar a chuva, ainda teve mais uma chuva no Centro-Oeste, que garantiu mais peso no grão. E junho também choveu, né? Para essas regiões choveu e não teve o frio que estava previsto, né? Então acho que clima, de fato, acho que é o principal fator que justifica essa super safra, se podemos chamar ela assim. Sem dúvida, André. Esse clima, né? Quando a gente faz a análise de uma boa safra, digamos, vamos chamar assim, chuvas durante o mês de abril, ela já garante uma boa safra, porque normalmente garante o potencial do Mato Grosso, do Goiás e as lavouras mais adiantadas do Paraná e do MS. E também a região do Maranhão, Piauí e Tocantins. Quando a gente fala em chuvas em maio, isso já eleva o potencial das lavouras mais do fechamento da janela. E quando a gente fala em quando a gente fala em chuvas no final de maio e junho, aí a gente salva todo o milho de todas as regiões. E é por isso que confirma esses recordes. Agora, não é só isso, né, Valmir? A gente pode trazer um segundo fator que a gente já conversava sobre isso lá quando a gente estava falando do estado do Mato Grosso, que é o bom desempenho das lavouras tardias. De uma certa forma, é uma consequência também, né, dessa questão climática, né, porque a gente teve bastante chuva. Mas é impressionante quando a gente traz aqui alguns dados de campo do Rally e a gente compara o resultado das lavouras tardias desse ano com o de anos anteriores. E a gente trouxe um comparativo aqui tanto para o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. E quando a gente está falando dessas lavouras tardias, de fechamento de colheita, a gente está falando de lavouras que têm um potencial aí de 110 sacos por hectare. Não dá para trabalhar com lavouras de 160 ou 180, como mesmo você citou que havia visto. Provavelmente eram lavouras de início de colheita. E esse ano, se a gente olhar 110 como sendo uma referência, Mato Grosso bateu esse número, 112 sacos por hectare nessas lavouras mais tardias. E olha só quando a gente compara com os anos anteriores. Safra passada a gente está falando de 83, na anterior em torno de 95. Então, de fato, tem um ganho muito expressivo nas lavouras tardias desse ano. E isso se repete para outros estados. Olha o caso do Goiás como é emblemático. Estamos falando de mais de 30 sacos de diferença em relação à safra anterior. Ficou pertinho ali dos 110, estamos falando em torno de 104 sacos. Mato Grosso do Sul em 93 contra 80, até mesmo 50 da safra anterior. E o mesmo válido para o Paraná, né? Lembrando que as lavouras tardias do Paraná desse ano são muito mais tardias, né? Porque de fato o calendário lá acabou se estendendo demais no estado. É isso. Essas lavouras tardias, o produtor ele vai tirando o pé no investimento. Ele planta com menos planta, ele planta um milho com menos tecnologia, só que esse ano foi tudo diferente. A tecnologia, a planta que ele plantou, entregou tudo que ele plantou, ou até mais um pouquinho. Quando a gente, normalmente a gente fala, últimas lavouras, 80, 90 sacos, para o Mato Grosso é um ótimo resultado. Esse ano acima de 110 sacos. Palmeiras, sabe qual é o terceiro item? André, eu acho que é o investimento do produtor. Quando a gente fala em termos de investimento, a gente fala em população de plantas, população de espigas, e isso é o que mais chamou atenção neste rally. A população de plantas, como trouxe dois exemplos, um do Mato Grosso e um do Goiás. Quando a gente olha o Goiás, ele é um recorde dos últimos anos. Tem muito mais plantas do que a gente encontrava nos anos anteriores. Traduzindo também em espigas. É um recorde absoluto dos últimos 5 anos, sem dúvida. Então, o Goiás a gente tem mais plantas, temos mais espigas, temos mais grãos por hectare, temos um bom peso, temos uma boa safra. Quando a gente olha para o Mato Grosso, a gente olha ali, eu trouxe o dado do oeste do Mato Grosso, ele não é o recorde de plantas. O ano passado a gente encontrou mais plantas por hectare. No entanto, o ano passado a gente teve uma quebra de safra na região. Por quê? As últimas lavouras teve um corte de chuvas, não tinha espiga. E esse ano, mesmo tendo menos plantas por hectare, tem mais espigas. Ou seja, a gente encontrou mais espigas, mais grãos, aliado a um bom peso, uma ótima produtividade.
Muito bem, e eu acho que por fim a gente pode trazer essa questão de sanidade, né, Valmeira? A gente já conversou também um pouco sobre a questão de cigarrinha, mas eu acho que não é só relacionado à presença menor de cigarrinha. É também toda a parte de controle e manejo fitossanitário das lavouras, que de uma certa forma o que a gente conseguiu acompanhar no campo foi muito positivo, não é mesmo? Exato. A questão da cigarrinha, André, ela reduziu, foi uma questão climática e de manejo. No entanto, as lavouras estavam muito limpas, poucas pragas, poucas doenças. É tudo mil maravilha? Não, a gente encontrava pragas. A gente trouxe um exemplo aí do sudeste do Mato Grosso, que a gente viu um aumento bem grande de lagartas. Mas, no geral, essas pragas, doenças foram sob controle e não interferiram no potencial das lavouras. Nesse caso aqui que a gente colocou de percentual de lavouras com presença de cigarrinha no oeste do Paraná, caindo de 45% para 5%, isso aqui, de fato, a gente pode colocar como geral para todo o Brasil, Valmir? Não, André, essa queda ela foi maior no Paraná. Foi uma questão climática e de manejo do Paraná. Nas outras regiões, observamos queda, mas não nessa intensidade. Alguns estados, algumas regiões, a gente viu até um incremento da cigarrinha. Ela continua incomodando, ela continua ganhando terreno no Brasil. Mas, de forma geral, ela trouxe poucos danos. Os produtores já aprenderam a conviver com ela. Muito bem, então assim, ó, só para desvendar os fatores por trás dessa super safra, né, relembrando aqui os 4 fatores. O primeiro deles, melhor distribuição de chuva dos últimos anos. Tivemos chuva ao longo do mês de maio e junho ainda, então, né, o que foi muito positivo. Bom desempenho das lavouras tardias, para mim isso aqui é fantástico, esse resultado que a gente conseguiu trazer do campo. Maior população de plantas e espigas e, por consequência, grãos por hectare, que se reverte em produtividade, e a boa salinidade dessas lavouras. Então, os 4 fatores que garantem essa super safra.